Hare Krishna! Yoga. Hoje nós vamos falar de Yoga, do virtuoso e imperecível Yoga de Krishna. Nós já falamos aqui em outras oportunidades como Krishna se refere ao seu Yoga, como o conhecimento último de todo o conhecimento, mistério supremo, o conhecimento mais secreto do que o segredo, o purificador último, e muito alegre de praticar. Krishna se refere ao seu yoga. Também nós já dissemos como Krishna define o seu yoga. Por vezes, nós temos as pessoas a nos perguntar: yoga é religião? E nós já dissemos aqui também, yoga não é religião. E lá no capítulo 9, Krishna define bem o seu yoga. Define yoga como ciência, a soberana ciência de Deus, a ciência transcendental, a ciência da metafísica. Aqui no mundo material, nós temos sim a ciência material, que é estudada com o propósito, nem sempre, de proporcionar o bem-estar dos seres, o bem-estar do mundo. Já a ciência de Deus, a soberana ciência, a ciência transcendental, a ciência da metafísica, ela vai além. Ela só não nos proporciona o conhecimento para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos seres, para o bem-estar do mundo, mas também o conhecimento a nos desvincular do vínculo com o sofrimento, do vínculo com este mundo, ao qual Krishna define também como impermanente infeliz, como cativeiro de nascimento, cativeiro do karma, e também como um transitório reino de sofrimento. E essa ciência, nesse vai além, está a nos proporcionar, através desse conhecimento do yoga, este desvincular do vínculo com o sofrimento. E essa ciência, ela está fundamentada, baseada em 5 conceitos, sendo o primeiro conceito que o yoga, o primeiro fundamento do yoga, sendo a equanimidade. Krishna, logo no início da Bhagavad Gita, no capítulo 2, Krishna faz essa primeira definição do seu virtuoso e imperecível yoga. Krishna diz: firme em yoga, executações sem apego, sendo equânime em sucesso e fracasso, pois se diz que yoga é equanimidade, Dhananjaya. Também, no capítulo 5, Krishna se refere, lá nos versos 18 e 19, falando de equanimidade, Krishna diz: os sábios veem com igual visão um brahmana letrado e humilde, uma vaca, um elefante e até um cão, e aquele que cozinha cães. Neste mundo mesmo, aqueles cujas mentes situam-se em equanimidade conquistam a criação. Depois, no capítulo 6, Krishna diz, lá nos versos 29 a 32, Krishna fala: com visão equânime em toda parte, o eu vinculado em yoga vê o eu em todas as criaturas e todas as criaturas nele, no eu. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu não estou perdido, nem esta pessoa está perdida para mim. Um yogi é aquele que reside em unidade,
e honra-me em todas as criaturas. De qualquer modo que viva, esse yogi vive em mim. Por comparação consigo mesmo, aquele que vê com equanimidade em toda parte, quer na alegria, quer na tristeza, é respeitado como o yogi mais elevado. Assim, Krishna define equanimidade. Por toda a Bhagavad Gita, estes são apenas alguns versos, Krishna está reforçando este fundamento, esse conceito da equanimidade. O segundo fundamento, o segundo pilar, o segundo conceito, né, que Krishna define o seu yoga é logo após a equanimidade, também lá no capítulo 2, depois do verso 48, lá no verso 50, Krishna define seu yoga como maestria nas ações. Krishna diz: conectado à razão, o indivíduo abandona, nesta vida, tanto a ação boa quanto a ação má. Sendo assim, prepara-te para o yoga. Yoga é maestria nas ações. Depois, lá no capítulo 4, nos versos 41 e 42, vamos ver o que Krishna diz. Dhananjaya, ações não atam quem renunciou à ação através do yoga, dirimiu a dúvida mediante conhecimento e recuperou o eu. A dúvida do teu coração nasce da ignorância. Portanto, extirpando-a com a espada do conhecimento, situa-te em yoga. Maestria nas ações. Ação em bondade. Krishna fala lá no capítulo 18, no verso 23. Krishna diz: afirma-se estar em bondade, a ação prescrita, livre de apego, feita sem paixão nem aversão, por alguém que não busca o fruto. Isso é maestria nas ações. Depois, o terceiro fundamento, o terceiro pilar do yoga que Krishna nos ensina na Bhagavad Gita, está lá, ele define isso, lá no capítulo 6, no verso 2. Krishna diz: o que chamam de renúncia, fica sabendo que é yoga, Pandava, pois ninguém se torna um yogi sem renunciar ao desejo egoísta. Então, aqui, Krishna faz a sua terceira definição do yoga. Renúncia. Depois, lá no capítulo 12, vamos ver mais alguns versos aqui, onde Krishna também fala sobre renúncia. Em 12.12, Krishna diz: conhecimento é melhor do que prática. Meditação supera conhecimento. Abdicação do fruto da ação é melhor do que meditação. A paz advém de imediato da abdicação. Lá em 18.1, Krishna diz também, quando Arjuna pergunta, Krishna diz: os sábios, 18.2, os sábios conhecem renúncia como deixar de lado ações egoístas. Os esclarecidos chamam de abdicação o abdicar de todos os frutos da ação. E para finalizar, aqui em 18.7, Krishna diz sobre renúncia: renunciar à ação prescrita não é correto. Declara-se estar em escuridão, abdicá-la devido à confusão. Aquele que abdica o dever por destemor a desconforto físico, pensando isso é penoso, abdica meramente em paixão e não pode obter o fruto da abdicação. Quando se cumpre o dever prescrito, Arjuna, pensando apenas isso deve ser feito
e abandonam-se apego e fruto, considera-se que essa abdicação está em bondade. E Krishna continua, no verso 10, um renunciante inteligente, repleto de bondade, com as dúvidas dissipadas, não odeia o dever inconveniente, nem se aferra ao conveniente. Aquele que porta um corpo não pode, de fato, abdicar as ações por inteiro. Afirma-se, no entanto, que aquele que abdica os frutos da ação é alguém que abdicou. Esse foi o terceiro fundamento, o terceiro pilar, como Krishna define o seu yoga. E o quarto, Krishna define lá em 9, no capítulo 9, em 9.27. Krishna diz: tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que sacrificares, tudo que presenteares, qualquer dificuldade a que te submeteres, faze disso uma oferenda a mim. Desse modo, ficarás livre dos bons e maus frutos, que são cativeiro de karma. Como uma alma liberta, vinculada pelo yoga da renúncia, virás a mim. Então, após a renúncia, Krishna ensina que yoga é oferenda, desapegar, renunciar às ações e oferecer a ele. Lá em 18.65, Krishna também diz: sê consciente de mim e devotado a mim, faze oferendas a mim, reverencia-me, virás apenas a mim. Prometo realmente isso a ti, pois eu te amo. Mais uma vez, aqui Krishna falando de renúncia, não só renunciar, mas renunciar e oferecer. E por último, o quinto fundamento, o quinto pilar do yoga, a realmente nos desvincular, nos levar ao desvincular deste vínculo com o sofrimento. Krishna diz, lá no comecinho da Bhagavad Gita, ele já fala, no capítulo 2, em 2.61, Krishna diz, qual será esse quinto? Controlando todos esses sentidos, ela deve permanecer conectada, devotada a mim. Então aqui, logo no início, Krishna já fala nesse pilar mais importante do yoga, que é a devoção, a que realmente nos faz retornar à nossa morada suprema, a morada de Deus. E aqui Krishna estende por toda a Bhagavad Gita, Krishna vai falar de devoção. Vamos ler aqui alguns versos, lá no capítulo 7, no verso 17, Krishna diz, dentre essas, falando da alma, aquela que tem conhecimento, sempre conectada em devoção singular, é superior. Sou extremamente querido por quem tem conhecimento, e essa pessoa também é querida por mim. Em 8.22, Krishna diz, repetindo de novo, pela devoção exclusiva, pode-se de certo alcançar essa pessoa suprema, em quem todos os seres existem e por quem este mundo inteiro é permeado. Seguindo, no capítulo 9, nos versos 13 e 14, Krishna diz, porém, almas grandiosas, parta, refugiadas na natureza divina e ciente da fonte imutável dos seres, adoram-me com mentes indesviáveis, sempre me louvando e se empenhando com votos sólidos, reverenciando-me com devoção, sempre conectadas, elas me veneram.
Em 9.26, Krishna diz: quando alguém dedica a mim, com devoção, uma folha, flor, fruta ou água, eu aceito esse presente devotado de uma alma dedicada. Depois, em 9.29, sou igual para com todos os seres, nem odeio, nem favoreço. Todavia, aqueles que me veneram com devoção estão em mim, e, de fato, eu estou neles. De fato. 9.31, ainda no capítulo 9, ele diz: ele logo se torna uma alma dármica e ingressa na paz duradoura. Ó Kaunteya, declara que alguém devotado a mim não se perde. Em 9.34, finalizando o capítulo 9, falando de devoção, Krishna diz: sê consciente de mim, devotado a mim, faze oferendas a mim, reverencia-me, por conectar deste modo tua alma, devotado por inteiro a mim, virás apenas a mim. Em 10.8, continuando, Krishna diz: eu sou a fonte de tudo, de mim tudo emana. Por constatarem isso e repletos de sentimento, indivíduos inteligentes devotam-se a mim. Seus pensamentos estão em mim, suas vidas repousam em mim. Em 11.54 e 55, Krishna também diz sobre devoção. No entanto, novamente ele fala aqui, no entanto, pela devoção exclusiva. Arjuna, assim é possível conhecer e ver a mim de verdade e alcançar-me, ó fustigador de adversários. Aquele que executa ações para mim, tendo-me como supremo, que é devotado a mim e desprovido de apego e que não odeia ser algum, essa pessoa vem a mim, Pandava. Depois, no capítulo 12, no verso 6, Krishna vai dizer sobre devoção. No entanto, aqueles que entregam todas as ações a mim, devotados a mim, que me adoram por meio de meditação, com yoga puro exclusivo, com suas mentes fixas em mim, eu os ergo sem demora do oceano de ciclos de morte, parta. Em 12.14, também Krishna diz: um yogi sempre satisfeito, autodisciplinado, de convicção firme, que investe mente e inteligência em mim. Alguém assim, devotado a mim, é querido por mim. No capítulo 13, em 13, no verso 11, Krishna diz: devoção inabalável a mim através de yoga exclusivo. E para finalizar, lá no capítulo 18, Krishna fala também, vamos ver aqui em 2 versos. No verso 55, Krishna diz, 18:55, pela devoção, o indivíduo reconhece a mim, minha amplitude e o que eu sou de verdade. Por conhecer-me de verdade, ele logo retorna a mim. E no verso 65, Krishna diz também, nós já lemos, ser consciente de mim e devotado a mim. Faze oferendas a mim, reverencia-me, virás apenas a mim. Prometo realmente isso a ti, pois eu te amo.
Então, esses são os 5 pilares, os 5 fundamentos do yoga, do virtuoso e imperecível yoga de Krishna, da ciência de Deus, da soberana ciência transcendental, metafísica de Deus. Os 5 fundamentos, os 5 pilares: equanimidade, maestria nas ações, renúncia, oferenda e devoção. Devoção exclusiva. Nós vamos estar aqui em outras aulas falando o que Krishna nos ensina sobre cada um desses fundamentos aqui na Bhagavad Gita. Uma aula para cada um deles. E para concluir, eu queria dizer para vocês que aproveitem essa rara oportunidade da vida humana para nos elevar através desse ensinamento, desse conhecimento último, o yoga de Krishna, para estudarmos, praticarmos e vivermos esta soberana ciência, essa ciência de Deus, a nos desvincular do vínculo com o sofrimento, do vínculo com este mundo. Para isso, Krishna também nos alerta aqui na Bhagavad Gita. É preciso não só desses 5 pilares, mas associado a eles, determinação e disciplina. Pois Krishna diz: acho difícil para uma alma indisciplinada atingir yoga. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. E até a próxima aula de yoga. Hare Krishna!